48, a partir do Salmo, a partir do verso 40. Amém, amados? Podemos ler? Amém? Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com petrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de campo, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar nas suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Amém. Um salmo muito bonito, 78. Porém, a expressão mais íntima e até mesmo de angústia de um salmista, maestro do louvor na casa do Senhor, que via uma assolação no templo, uma dispersão, uma falta de temor e um sono espiritual entre os irmãos na época. Asaf, um homem experiente com Deus, que Davi, por ver esta comunhão dele com o Senhor, até o deixou como mestre de canto no templo, e antes de ser construído, em meio às cerimônias que eram feitas em louvor e gratidão ao Senhor, um homem com conhecimento de causa do que significava Israel para o Senhor, e o templo e o povo que deveriam ter compromisso com Deus. Ele se vê angustiado, desesperado, triste
Senhor uma intercessão, um clamor, e inclusive começa perguntando a Deus até quando Ele permitiria tal condição estar acontecendo entre o povo do Senhor. Os seus salmos, eles são salmos importantes, interessantes, que demonstram a sua comunhão com Deus ao vê-los que ele tem coragem de expressar ao Senhor o que ele estava sentindo de forma espiritual e pedir ao Senhor que se levantasse do trono e socorresse aquele povo cego espiritualmente. O Salmo 78 é o ápice deste núcleo de salmos de Asaf, porque nele ele convida o povo a ouvir a lei do Senhor, a lerem a Bíblia, porque se eles lessem ou voltassem a ler a palavra do Senhor, eles iriam reconhecer o que estava acontecendo, acordar para a vida. Quando nós nos afastamos de Deus, um dos primeiros sintomas é deixar de obedecer a palavra do Senhor. Este sintoma ele vai afastando a pessoa gradativamente ou repentinamente da comunhão com o Senhor. E reconhecendo isso, consciente, o salmista Asaf, ele diz: olha, povo, escutem a lei do Senhor, voltem-se com os seus ouvidos às palavras ditas pela boca do Senhor, e com isso vocês vão acordar e descobrir as falhas que vocês têm. O livro da lei, quando foi achado em meio à poeira do templo, no tempo de Josias, foi a primeira atitude, a primeira coisa que serviu para o povo tomar uma atitude e mudar a conduta, porque eles leram a palavra do Senhor. Quando nós procuramos nos espelhar pela palavra do Senhor, em tudo que nós fazemos, as coisas são diferentes. Em tudo nós podemos sentir uma direção mais próxima ao Senhor. E Asaf, ele vai de forma amorosa convidar o povo a ler a palavra do Senhor. Estes versos que nós acabamos de ler é porque nos anteriores ele nota um arrependimento no povo, mas um arrependimento somente externo. Não era um arrependimento verdadeiro. Quando existe um arrependimento verdadeiro, existe uma mudança de atitude. E o povo, quando se arrependia verdadeiramente, eles mudavam a atitude. Que arrepender-se é converter-se, é mudar por completo as atitudes, inclusive os valores serem alterados. E ele vê no povo, ao começar a ouvi-lo, um arrependimento, mas um arrependimento mentiroso. Ele queria um arrependimento genuíno e verdadeiro, e ele não consegue ver isso no povo. Aí ele se lembra que este povo era descendência de um povo que outrora havia cometido quase que as mesmas falhas. E ele diz assim: olha, como vocês provocaram ao Senhor em outras vezes, e como deixaram o Senhor tão solitário. Então ele vai à origem que este mal do povo provocava esta condição vivida nesse momento. Nós temos predisposição a olharmos pessoas como referências de vida. Nós temos como predisposição olharmos referências familiares, e isto é correto e inclusive salutar. Em alguns momentos nós nos esquecemos que qualidades precisam ser observadas, e quando nós temos elas precisam tornar-se referências
serem influência, e isto traz mudança a algumas situações e condições. Nós temos conjunto de características que formam a nossa personalidade, e elas são adquiridas na infância, pelas influências, as primeiras, dos pais e mães, os avós, os mais próximos, que são qualidades, até mesmo alguns defeitos, algumas maneiras de atitude, até mesmo palavreados, tom de voz. Isto vem porque a criança vai se formando num determinado ambiente e vai adquirindo aquilo. Claro que aí isto une-se a personalidade própria e única que cada um de nós temos. E quando isto também é tirado do caráter espiritual, que é a visão que nós precisamos ter do Senhor nosso Deus, tudo é melhor. Este povo, eles carregavam estas características. Eles tinham lá as qualidades. Eles vinham com referências dos antepassados. Eles tinham conhecimento da história. Sabiam da fidelidade do Senhor para com eles. Mas eles também permitiram carregar as fraquezas dos seus antepassados, porque incorriam na mesma falha, mesmo vendo as atitudes que o Senhor tomara contra os antepassados, por conta da falha, da desobediência, não eram fortes o suficiente para vencer e mudarem o conceito ou até mesmo a forma de serem vistos pelos demais. Eles continuavam um tanto quanto desobedientes, e como nós dizemos, principalmente nós que somos brasileiros, nós costumamos dizer que brasileiro tem a memória curta, ou às vezes nem mesmo tem memória, e em várias condições da sociedade nós vemos, infelizmente, um tom de verdade nisso. Nós nos esquecemos fácil das coisas. Nós nos esquecemos de sermos gratos um para com os outros. Nós nos esquecemos de olharmos mais as qualidades do nosso irmão do que os defeitos. Nós nos esquecemos que precisamos vencer as diferenças e suportarmos os nossos irmãos, ou até mesmo no meio do nosso convívio, suportarmos as limitações, as dificuldades de convivência. E por isso, em muitos momentos, nós cometemos falhas, e que não são falhas bacanas, são falhas que podem machucar os demais e trazer diante do Senhor consequências que não são boas. O salmista, para que o povo pudesse acordar, aproveitar uma nova oportunidade, ter uma chance de mudança, ele disse: olha, vocês, tanto quanto as gerações passadas, são ingratos e esqueceram-se do que Deus fizera para vocês hoje serem um povo abençoado, estabelecido, respeitado, com um bom rei como Davi, com várias ideias diante do Senhor, inclusive de construção de um templo. Aí ele foi lembrando: Deus tirou vocês de forma milagrosa lá do meio do Egito. Ele lembrou-se do Êxodo. O que Deus fizera com Faraó para levar o seu povo a peregrinar pelo deserto e eles alcançarem a terra prometida, uma promessa feita já desde Abraão. Até as pragas
resgatá-lo. Como o Senhor Jeová mostrou que Ele era o Eu Sou lá no meio do Egito e tirou aquele povo, como diz a palavra do Senhor, com mão forte para conduzi-los a um local que era ideal de Deus. O que Deus não é capaz de fazer para cumprir a promessa que Ele fez em nossa vida. Milagres extraordinários acontecem. Deus abate o inimigo de uma forma extraordinária, mostra todo o seu poder sem necessidade, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas para que o nome dEle seja glorificado em nossa vida, Deus faz coisas extraordinárias no arraial do inimigo por nós. Mas nós nos esquecemos, irmãos. Nós nos esquecemos. Se eu olhasse para a quantidade de milagres que o Senhor fez na vida dos meus avós, dos meus pais, em minha vida, eu agiria diferente. Até nos momentos de luta e prova, ou principalmente neles, as minhas atitudes seriam diferentes. Nos momentos de confronto, de perseguições do inimigo, de pressões e apuros, porque o faraó mostrava todo o seu poder com o povo. Ele dizia a Moisés: pode ir com o povo para a terra prometida. Quando Moisés virava as costas, ele mudava de ideia. Era Deus endurecendo o coração dele. Sim, algumas pessoas, elas servem para que o nosso caráter cristão seja mais fortalecido e a nossa fé no Senhor seja também fortalecida, cresça. Faraó, Deus usava aquele homem mau que queria medir força com o Senhor. Quem é semelhante ao Senhor? Quem pode medir força com Deus? Ninguém. Jó já dizia: quem é o carro para contender com o Criador? O sábio Davi também disse: somos criatura, não temos como contender com o Criador. O sábio Salomão também. Até em outros termos, o apóstolo Paulo diz que não há como contender com Deus. Mas Faraó queria medir força com Deus, porém era permissão de Deus isso, porque Deus queria glorificar o nome dele na vida do seu povo e mostrar a Faraó e as demais nações que não era um povozinho qualquer, não, era um povo forte, que tinha um Deus poderoso e que estava disposto a guardá-los de tudo. Mas eles se esqueceram, irmãos. Se esqueceram do que o Senhor havia feito. Asaf foi enumerando. Se nós fechássemos os nossos olhos agora, canto da graça, e pudéssemos refletir, não precisa ir muito tempo atrás, refletirmos esse ano já, que estamos somente no mês 3, passaram-se pouco mais de 60 dias. Quantas coisas já fez o Senhor por nós? Grandes coisas, como diz o salmista no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas isto nem sempre acontece. Às vezes nós precisamos desse puxãozinho de orelha que Asaf dava ao povo. Provocavam ao Senhor. Deus fazia milagres extraordinários. Cumpriu a promessa dele, que falou que tiraria o povo daquela escravidão do Egito e levaria a uma terra que mana leite e mel. Ele lembrou: olha, o que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Mesmo com o povo murmurando no deserto,
porque a alimentação que Deus mandava era bem melhor do que a alimentação que eles recebiam lá no Egito. Eles lembravam-se dos pepinos, dos melões e do que comiam lá. Deus mandava codornizes fresquinhas diariamente, carne de primeira qualidade, pão de primeira qualidade diariamente, caído do céu de forma miraculosa. Eles não precisavam plantar e colher, servirem-se de escravos, mas eles lembravam-se do Egito, por conta de uma dificuldade ou outra, não porque atrasou, mas usando esse termo para compreender, talvez porque o café da manhã era maná do céu, que ao invés de cair a 6, caía 6 e 1, eles já começavam a reclamar. Infelizmente, se nós não prestarmos atenção, nós cometemos esta mesma falha. A água que saía da rocha, não precisavam cavar poço, encher cisternas, ir com balde e manivela, buscar água para fazer a comida, porque Deus mandava a comida feita, e nem para beber, porque Moisés tocava na rocha e saía água mineral de primeira qualidade. Mas continuavam provocando ao Senhor. Ingratos. Me desculpe, mas tem crente que para ele nunca as coisas estão boas. Sempre a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, como diz Provérbios 22, eu não me lembro agora o versículo. A bênção de Deus nunca para ele é completa. Sempre tem alguma coisa que o atrapalha. Eu trabalhava numa multinacional e eu tinha dificuldade de chegar no horário da faculdade. Eles pagavam muito bem e eu comecei a reclamar que eu chegava na faculdade atrasado. Nos dias de prova, às vezes eu tinha que pedir para o chefe para deixar eu sair 15, 20 minutos mais cedo, porque eu pegava trânsito, naquela época eu já pegava trânsito na Rebouças, na Consolação, para chegar na universidade onde eu estudava. Aí na época de prova, eu tinha que pedir para o chefe para ele deixar eu sair mais cedo, e às vezes eu ia pedir, e ele não era muito compreensivo, deixava porque era uma norma da empresa, mas rateava na minha cabeça, cobrava o serviço, que em 90% das vezes estava em dia. A empresa pagava a minha faculdade integralmente, mas quase todo dia eu chegava em casa, meia-noite, meia-noite e meia, a coitada da minha mãe estava fazendo a janta, eu chegava reclamando. Minha mãe disse: vamos orar, e Deus vai abrir uma porta em que você não vai mais perder a hora da faculdade, nem precisar sair mais cedo. E a misericórdia de Deus chegou, e Ele abriu uma outra porta, numa outra multinacional. Aí eu saía 5h20 e entrava na faculdade 7h20. Eu tinha 2 horas para ir do Ipiranga até o centro da cidade, questão de 10, 15 minutinhos, porque eu ia no contrafluxo. Também pagavam a faculdade. Quando eu menos percebi, eu estava reclamando que tinha dificuldade para jantar, ou que às vezes chegava e o prédio estava fechado e tinha que ficar na reitoria. E eu estudava numa faculdade católica de padres, era muito, lá na Universidade de São Bento. E eu louvo a Deus por isso, onde tem, eu esqueci como chama, até os cantos gregorianos tem lá. Mosteiro de São Bento, isso. O fundo musical
musical era aquelas músicas calmas para a gente assistir aula. Eu nem sei se ainda existe essa universidade. Tem, né? Eu estudava lá. Aí um dia eu cheguei em casa e fui reclamar para minha mãe. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque o que ela disse foi: eu não vou orar mais por você. Quanta ingratidão! Deus te abriu uma porta melhor. Você tem tempo, até se quiser vir em casa. E não pare de reclamar. Que emprego você quer agora? Trabalhar na faculdade? Manda um currículo para lá, quem sabe eles te pegam lá na faculdade. Aí você já está lá direto. Nunca mais eu reclamei. Eu levei um susto. Fiquei quietinho. Caiu a ficha. No outro dia, logo cedo, ela já fez outro sermão. E acompanhado da minha avó. Para de reclamar, menino, que eu oro toda madrugada por você. Irmãos, acontece isso conosco. Eu preciso usar o meu exemplo. Apesar de no seminário a gente aprender a nunca usar exemplos próprios quando estiver ministrando a palavra, ou evitar ao máximo. Esta aula eu não esqueço do pastor Antônio Gilberto ensinando. Mas acontece isso conosco. Arruma pelo novo para reclamar. É o que estava acontecendo com o povo. E olha as consequências disso. A desolação, a prova, a luta. Asaf levava a memória deles os porquês. Em alguns instantes, nós procuramos a culpa até em Deus das nossas lutas e provas. Mas o culpado principal somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E o povo fazia Asaf sofrer. Todos sofriam, porque não conseguiam enxergar Deus. Às vezes, talvez, estavam reclamando de Davi. Reclamando de ter que ir ao templo. Minha mãe não tem condições de ir à igreja mais, tanto quanto ia. Mesmo porque ela não congrega próximo de casa. Mas outro dia ela disse assim: eu queria sarar para voltar a ir todo dia na oração da manhã. E às vezes nós temos condições e não vamos. Eu queria morar perto de onde eu congrego para me poder ir um pouco mais. Mas eu nunca tive esse privilégio. Nem em Campo Grande eu não morava tão perto. Porque lá 6 quilômetros é muito longe. Às vezes nós temos tudo, mas nós ainda descobrimos um problema para ficar questionando ou reclamando. Asaf mostrou: vejam só o que Deus fez. E depois ele disse: vocês entraram na terra prometida. Lá o Senhor fez a partilha como tinha prometido a Abraão. Ele deu a bênção como ele havia usado Jacó, quando Jacó chamou os filhos e os netos, filhos de José, e disse a eles a bênção impetrada sobre cada um deles. E depois as várias promessas que o Senhor fez durante a peregrinação, os termos, as posses que cada tribo teria, a divisão no lugar certo de forma estratégica. Tudo isso o Senhor cumpriu, mas vocês ainda reclamam. Olhem para a fidelidade de Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Integralmente. As promessas do Senhor se cumprem. Há um louvor que diz: as promessas de Deus são fiéis e não voltam atrás.
7 diz que terras e céus tremendo, os montes estão gemendo. Eu posso ter mudado a colocação, mas nas promessas crendo, Deus nunca falhará. O 4:5-9 diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, elas não falharão. Não falha, o que Deus disse não falha. Podem virar as coisas de ponta cabeça, mas o que Deus disse, na hora de cumprir, Ele põe tudo no lugar, mas Ele cumpre aquilo que Ele prometeu integralmente, não volta atrás. E pode notar, irmãos, parece que quando uma promessa de Deus vai se cumprir, olha, os últimos momentos são os piores e impossíveis. Quem sabe o astuto parece que começa a sentir as coisas, ou deduzir pelo conhecimento, porque ele conhece a Deus, ele só não tem temor a Deus, ou pelo conhecimento, porque também só sabe o que está patente aos olhos dele. A onisciência, a onipotência e a onipresença pertence ao Senhor. Mas quem sabe ele começa mais ou menos a olhar e ver, olha, ele pode ter ouvido, olha, parece que vai acontecer ali, ó, uma porta nova vai se abrir para ele. Aí ele começa a pôr atalhos no caminho. É nessa hora que nós precisamos ser fiéis ao Senhor e continuar acreditando. Sara começou até a questionar, duvidar. Não queria nem sair de dentro da tenda para receber os emissários de Deus. De forma teofânica, Deus se manifestou ali no capítulo 18 de Gênesis. Mas Sara queria ficar dentro da tenda. Eu acho que dentro dela dizia: eu não quero mais ouvir a mesma coisa, já vai dizer que eu vou ser mãe. Agora eu já tenho 90, 89. Minha memória pode ter me pego 89, agora eu já tenho aqui. E já vem novamente dizer que eu vou ser mãe. Nem daqui de dentro da tenda eu vou sair. Mas a resposta que ela teve lá de fora dos emissários do Senhor foi: haveria alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Não há. De forma integral, Deus cumpre o que prometeu. Não tem como fugir. Eu vou dizer um negócio aqui no nome do Senhor, é claro. Lá atrás, o Gezinho está sentado lá. Levante a sua mão para mim, por favor. Muito bem. Pode continuar cantando. Pode continuar cantando. Pode continuar sonhando com louvores. Mas eu vou te dar uma notícia do céu. Há um projeto de Deus ministerial na sua vida. Não sou o primeiro, não vou ser o último. Talvez sua mãe já está um pouco enjoada de ouvir, porque ela também consegue ouvir, sem precisar de alguém para transmitir a intuição do Espírito. Pode continuar. Pode continuar em alguns instantes. Meu filho, não me leve a mal, porque Deus não expõe ninguém ao ridículo e jamais eu faria isso aqui. Pode continuar em alguns instantes tentando lutar contra isso. Pode continuar em alguns instantes com ideais que parece que fogem de alguns padrões. Eu não digo ideais de pecado, mas forma de pensar, de agir. Pode continuar. Mas o Senhor Jeová, Ele vem chegando como um general. Ele vem chegando para começar a estreitar o caminho. Ele vem chegando para começar a tirar as rapinas. Ele vem chegando para trazer consciência, admitir algumas
coisas, ele vem chegando. Já dentro de você há um turbilhão de lágrimas e uma diferença nos últimos 3 meses, principalmente, de dezembro para cá. Você se sente diferente espiritualmente, como pai de família, você se sente diferente, está assustado, mas não conseguiu ainda deixar a ficha cair. Pode continuar. Porém, o Senhor vem chegando com um funilzinho. E o funilzinho que ele vem trazendo, não é porque ele é mau, muito pelo contrário. E se ele quiser te corrigir, ou quiser me corrigir, ou nos corrigir, aí que a gente deve agradecer, porque a Bíblia diz que ele corrige quem ele ama. Então é porque ele nos ama, ou ama você de forma especial. Vem chegando um funil assim, a coisa vai estreitar. Mas é para que haja experiência, crescimento, maturidade, mudança de conceitos, aceitação de algumas coisas. E uma obra espiritual vai ser feita. Uma grande obra espiritual vai ser feita. Daqui a algum tempo, nem você, nem sua mãe, nem sua esposa, nem o pai, nem o pastor vão conseguir reconhecer você mesmo. Porque Deus há de fazer um movimento espiritual fora do comum na tua história de vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique em paz. Porque em meio ao funil, o negócio de Deus é com você. Então ele não vai, vamos lá, entre aspas, porque já pode provar os seus filhos para chamar a sua atenção. O negócio dele é com você. Ele pode pegar a Priscila, mas os seus filhos não. O negócio dele é com você. Ele vai pôr. Eu vou usar um termo aqui especial, mas a Bíblia diz assim: aprendi de mim que sou manso, e humilde meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o Senhor vai pôr uma cama em você. Inclusive para suportar peso, para engolir sapo, para responsabilidade. No sentido espiritual, eu estou dizendo. Não digo que você é irresponsável, muito pelo contrário. Para responsabilidade ser reconhecida, grande é. Grande é o que Deus vai fazer. O tempo se encarregará de dizer da fidelidade do Senhor comigo e contigo, porque grande aqui é só o Senhor dos Exércitos também. Amém. Haverá aí um grande sinal hoje. Deus está trazendo saúde ao teu organismo. Fisicamente você se sente cansado sem ter feito muita coisa, não consegue explicar a canseira, a dor pelo corpo, uma sensação mal no aspecto estomacal. Isso daí Deus está repreendendo, trazendo cura ao teu sangue, fortalecendo os músculos internos aí. Canta aí da graça do estômago, e o nome do Senhor Jeová vai ser engrandecido na tua vida. Amém. Ali, olha, do lado do Kennedy, é Kennedy dos céus, aquele menino lá. Levante a mão, minha filha, a mocinha, isso. Tá linda. É o seguinte. Você já viu pinça? Pinça. Pois muito bem, Deus me mostra uma pinça extremamente grande, de quase 30 centímetros, ou de 30 centímetros em média, porque aqui não há uma precisão da voz do Espírito de dizer quantos centímetros tem, mas eu gosto de explicar certinho. Uma pinça grande. Sem você sentir dor, canta da graça. Ela para na região abdominal sua. Essa pinça para. Sem que você sinta dor,
ela consegue vencer todas as camadas de pele sua, ela consegue passar perto de todos os outros órgãos sem machucar eles. E eu vejo, parece que sendo puxado, se eu fechar o olho eu consigo entender e compreender melhor. Cada vaso tem uma mania, sei lá, se é isso que diz. Ela consegue puxar o formato de um grão de gergelim. Tira lá um grão de gergelim, vamos dizer assim. Todo vermelhinho, como se fosse sangue. É tirado aqui, não é um câncer. É tirado aqui. A voz de Deus me diz que hoje o Senhor Jeová faz uma grande obra de milagre no seu estômago, na sua função digestiva, e o nome do Senhor será glorificado de forma extraordinária. Isso que é tirado é uma pequena úlcera. Essa úlcera, ela é uma úlcera nervosa pela sua ansiedade, por muitas tensões e pressões que você tem vivido nos últimos dias. Isso traz azia, isso tem trazido dor, isso tem comprometido a tua alimentação, comprometido o teu apetite. Então o Senhor está tirando isso de uma maneira instantânea, sem dor, sem nada mais acontecer, e o nome dele é de ser glorificado na tua vida. Eu digo e afirmo no nome de Jesus de Nazaré: recebe cura em todo o teu aparelho estomacal, intestinal, no nome de Jesus. Todos os sintomas que eu acabei de citar, nunca mais eles vão vir, porque Deus fez cura, e cura automática. Aleluia! Canta da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um menino aqui. Eu acho que ele é o Marcelo, o esposo da Michelle. Levante a mão, meu filho, por favor. É o seguinte: o Senhor é o que ordena livramento. E peça misericórdia ao Senhor por mim, para eu ter coragem de te dizer. Deus está me mostrando um livramento na sua história de vida. Um livramento. Todos os livramentos são livramentos de morte, mas eu não estou te dizendo que é um livramento de morte para você levar um susto. Mas Deus está me mostrando o formato de uma mão, da silhueta de uma mão, que é para nós entendermos, amparando as suas costas, segurando as suas costas. E Ele está ordenando um livramento a favor de você na rua. Eu não sei o que pode estar em volta disso. Uma tramóia do mal, porque ele é astuto em armar as ciladas. Mas o Salmo 46 diz que Deus corta o arco, quebra a lança, queima o carro no meio do fogo. Meu Jesus, tem misericórdia. Tem uma placa. Tem uma avenida e tem uma placa na avenida. Deus está ordenando um grande livramento para você hoje. Deus há de ser glorificado e engrandecido. Deus não está me dizendo que você trabalha, o que você precisa estar na região, lá na região do braço. O nome do Senhor vai ser glorificado de uma maneira muito especial. De forma muito especial, Deus vai ser glorificado. Meus irmãos, vamos estar em pé, por gentileza. Mas sabe, meu filho, a Avenida Celso Garcia, ela é do Senhor Jeová. Ela é do Senhor Jeová. E não há arma do mal ali naquela região que vai impedir a tua história, porque o nome do Senhor vai ser louvado na tua vida. O sangue de Jesus seja sobre os meus lábios agora. Mas a Avenida Celso Garcia, a esquina com a Rua Bresser, todas elas pertencem ao Senhor. O pastor Samuel Ferreira, que eu não sei o número, ali é do Senhor Jeová. Deus está dando uma ordem a teu respeito naquela
nós queremos orar por você. Vem aqui que nós queremos orar por você. E o Senhor vai te dar vitória. Eu não gosto de falar nome e essas coisas assim. Lá no teu cantinho, erga um altar de adoração e gratidão. Não estou dizendo que não tem. Mude o momento. Sempre nós temos uma luta naquele determinado momento. Mude as lutas de hoje. Ao invés de clamar por vitórias para elas, mude para gratidão. Porque os poucos dias irão trazer várias respostas da mão do Senhor. E o nome dele é de ser louvado na tua vida. Os poucos dias já começarão a trazer respostas do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado de forma muito especial. Amém? Mude o cantinho. Mude, reserve o cantinho lá para gratidão. Não és ingrato, mas não precisa pedir mais. Porta, não precisa, canta e dá graça, porque o Senhor chegou. Ergam as mãos para cá, meus amados. Jesus, eu te louvo e te agradeço por tua fidelidade, por tua misericórdia, por esta oportunidade especial que tivemos de estarmos em tua casa, para juntos louvarmos e glorificarmos o teu nome. Nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada um dos teus servos aqui presentes, as famílias representadas. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. Nos ajude também a vivermos aqui a tua palavra. Nos dê gratidão, não nos deixe cair e correr nas mesmas falhas. Nos ajude, Deus, a sermos gratos por tudo que o Senhor faz. Tenha misericórdia e repreende o mal no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos.